Olá, meus amados, graça e paz, sejam todos bem-vindos a mais uma mensagem aqui pelo canal. Você que não é inscrito, aproveita e se inscreva aí, tá bom? Ative o sininho para receber as notificações. Eu espero que vocês estejam bem, reinando em vida, em paz, no descanso do Eterno. Eu quero tratar com os amados sobre este tema. Evangelho, melhor, graça, o evangelho que não agrada a homens. Esse é o tema. O evangelho da graça, ele não pode agradar a homens, porque a mensagem que agrada a homens é mensagem meritória, é mensagem que coloca o homem no centro da vontade. Agora, a mensagem da graça, o evangelho do Cristo ressuscitado, é uma palavra que exalta exclusivamente ao Criador, exalta apenas a Cristo, o Senhor. Então, queridos, esta palavra que exalta ao Criador, ao Senhor, ela não traz meritocracia para o homem. E uma vez que o homem não se vê digamos assim, útil para sacrificar, para ofertar, para pagar o preço, para cumprir as suas indulgências ou liturgias religiosas, eles logo não recebem. Você já viu que, por exemplo, você senta com uma pessoa e começa a falar do Evangelho, você começa a falar a palavra de Deus, que o Senhor te ama, que o Senhor, naquela cruz, ele executou uma obra redentora por aquele povo que estava debaixo de maldição. Ele libertou aquele povo, ele salvou a mente daquele povo. E hoje, nós que estamos depois da cruz, nós que nascemos sem condenação, nós que estamos totalmente isentos de qualquer tipo de culpa, sabe? Nós que não estamos mais separados de Deus, porque a lei que trazia e produzia inimizade, as ordenanças oriundas do judaísmo que traziam inimizade contra os povos, ela foi derribada na carne quando Jesus, ali naquela cruz, cumpriu os seus rudimentos. Quando nós apresentamos essas questões para as pessoas, sabe, os filhos de Deus ficam assim, sim, mas quer dizer que eu não preciso fazer nada? Aí começa a auto se justificar. Ah, então quer dizer que eu sou santo? Quer dizer que eu não preciso fazer mais nada, que já está tudo certo? E você, não, olha o que a palavra de Deus diz. Olha, nós estamos vivendo o resultado de uma obra perfeita que começou na pessoa de Jesus de Nazaré. Aquilo que ele prometeu para o seu povo, aquilo que não é mais promessa para as nossas vidas, já é uma realidade, porque todas quantas foram as promessas de Deus, ela já tem o sim e o amém da parte de Deus. Então, nós não estamos mais esperando juízo, nós não estamos mais esperando um redentor, nós não estamos mais esperando um sacrifício perfeito, porque já foi feito por Cristo, nós não estamos mais esperando um julgamento para sermos justificados ou condenados. Não, diante de Deus nós já somos uma obra perfeita. Diante de Deus todos os filhos já estão totalmente abençoados, totalmente perfeitos no Senhor. Quando nós apresentamos esta palavra, quando nós apresentamos este evangelho que mostra um posicionamento perfeito de que o Filho de Deus, ele não tem que, para ser salvo, estar em uma religião X ou Y. Ele não precisa estar dentro de uma igreja evangélica. Ele não precisa dar dízimo. Ele não precisa dar ofertas. Ele não precisa, sabe, se sacrificar, subir escada de joelho. Ele não precisa buscar Deus em monte. Nada disso vai invalidar aquilo que já é uma realidade em Deus, aquilo que somos em Deus. Então, toda a obra de Cristo, toda a obra perfeita já foi concretizada, já foi consumada. Nós estamos vivendo a plenitude da graça, onde o Eterno habita em nós, onde Ele não se limita a templos feitos por mãos de homens.
E talvez aí os mais críticos vão dizer, você prega isso, mas as pessoas se reúnem com você. Sim, mas as pessoas que se reúnem conosco não aprendem que Deus está ali e que elas têm que buscar Deus ali. Apenas se reúnem porque gostam de estar em comunhão, gosta de estar participando, interagindo, desenvolvendo, tomando um café, participando de um louvor, adorando, louvando ao Criador juntos na unidade ali do Espírito. Então, se eles gostam, isso não é proibido, tá, amado? Nós somos livres para isso, assim como você é livre para assistir uma partida de futebol no estádio, assim como você é livre para ir no shopping, para ir numa praia, nós, filhos de Deus, vivendo em graça, somos livres para nos reunir ou não nos reunir, somos livres, tá bom? Não há nenhum tipo de condenação nisso. Isso não nos separa de Deus porque você se reúne ou porque você não se reúne. Isso não tem nada a ver, tá? Mas o foco aqui não é esse. Isso aí nós já temos falado em dezenas de mensagens. Mas o evangelho que apresenta você perfeito no Pai, esse evangelho, que é o evangelho da graça, a plenitude da graça, isso não agrada aos homens. Porque, como eu falei, os homens gostam de pagar o seu preço. Eu trago sempre isso aqui à tona, que quando a pessoa está fazendo uma faculdade, fazendo um cursinho preparatório para alguma coisa, você vê que a pessoa se esforça, se esmera, se sacrifica. Eu lembro que quando a minha esposa estava terminando a primeira faculdade e às vezes ia sem tomar café, voltava tarde. Então era aquela luta, aquela angústia. Por quê? Porque a pessoa está pagando ali um preço. A pessoa está se dedicando para obter algo, para conquistar algo. Isso é normal do ser humano. Todo ser humano aqui nessa horizontal, né, ele vai se esforçar, ele vai ter que se dedicar, ele vai ter que se destacar, ele vai ter que se empenhar ao máximo. Mas no que tange as coisas de Deus, não é a religião evangélica, não é a religião católica, não é o pastor, não é o padre, não é o líder, não é o bispo, não é nada disso, amado. Porque em relação às coisas espirituais, ela se trata diretamente com o Espírito, diretamente com Deus. Deus nunca que pegou a questão da vida eterna e entregou o homem para o homem decidir, para o homem colocar o seu valor na salvação. Não, porque se eu faço aquilo, eu sou salvo. Se você fizer aquilo, você é um salvo. Se você acreditar e se sujeitar nisso que eu estou pregando, você é um salvo. Deus nunca, jamais faria isso. Isso nunca dependeu do homem. Deus nunca iria pegar isso e colocar diante do homem, para o homem decidir a sua eternidade, para o homem decidir, como o sistema religioso faz, se vai para o céu, se vai para o inferno. Deus jamais faria isso. As Escrituras não nos dá respaldo assim. O que a Escritura, de um modo como um todo, nos apresenta é, dentro do seu contexto, a responsabilidade que cada um tem de viver aquilo que o Pai direciona em nossas vidas. Você vai escolher a ter uma vida de caráter, uma vida justa, uma vida isenta, né, da prática do mal, ou você vai decidir viver a sua vida do jeito que você quiser. Né? A palavra de Deus ela vai mostrar esses dois caminhos, essas duas direções. Como um pai que quer ver o bem do seu filho, o pai vai aconselhar, é por aqui, faça isso, faça aquilo. Mas o filho, muitas vezes, rebelde, ou por questão de querer mostrar que é capaz, de que pode, de que suporta, ele vai tomando as suas decisões e dentro da sua vida ele vai colhendo com as suas consequências daquilo que ele está plantando. Entendeu, abençoado? Mas no que tange a eternidade, no que tange a nossa espiritualidade, a palavra de Deus, ela vai nos orientar, o Evangelho vai nos posicionar, nos mostrar em que realidade, em que contexto nós estamos. E o Evangelho da Graça, ele apresenta isso. Ele apresenta isso, que você está totalmente aperfeiçoado no Senhor, no que tange a tua vida espiritual, obviamente, tá? No que tange a nossa humanidade, o Evangelho vai te orientar, vai te ensinar, vai te conduzir a ter um proceder diário, um proceder temente a Deus. Então vamos lá. Graça, o Evangelho que não agrada a homens. O primeiro texto que eu quero ler com os amados é Gálatas capítulo 1, versículo 10. Olha o que o apóstolo Paulo disse. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus?
Eu estou persuadindo, por acaso eu estou induzindo, incentivando vocês a homens a fazer o que o homem quer? Ou eu estou ensinando, persuadindo vocês a escutarem, a ouvir a voz de Deus? Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Eu estou procurando agradar homens? Eu estou querendo fazer a vontade do homem? É isso que Paulo estava dizendo? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Queridos, se você, religiosamente falando, fica aí tentando agradar homens, agradar o pastor, agradar a sua instituição religiosa, sabe, a participar das suas liturgias, dos seus sacrifícios, sabe, dos seus votos, dos seus desafios, dos seus projetos. Se você se esforça para isso, você não está agradando a Deus, você está agradando aos homens. E Paulo disse, procuro agradar a homens ou a Deus? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Se você agrada a Cristo, se você agrada a Deus, naturalmente você não vai agradar os homens. Você não pode, como disse Jesus, você não pode servir a Deus e as riquezas. Você não pode servir a Deus, sabe, e aos homens. Você não pode servir a Deus e a tua religião. Para você servir e adorar ao Eterno em espírito e em verdade, você precisa se isentar de tentar agradar os homens. Você precisa deixar de se esforçar para agradar aos homens. Eu não estou dizendo com isso que você vai se tornar uma pessoa radical, intolerante, sabe, que não quer conta com as pessoas, que não se sujeita a ninguém, que não ouve ninguém, que não obedece nem aos seus próprios pais. Não é isso, amados. Estou falando no que tange a nossa espiritualidade. Não tem nada a ver você não tentar, por exemplo, agradar o seu chefe lá de departamento, agradar lá o seu, por exemplo, o seu funcionário, ou o seu patrão, ou o seu amigo, ou a sua namorada, ou o seu esposo, a sua esposa. Não tem nada a ver. Agradar as pessoas nos faz bem, sabe? Quando eu consigo agradar alguém, eu me sinto feliz. Quando eu vejo que alguém está feliz comigo, eu me sinto feliz. Então, no que tange esta nossa horizontal aqui, tratando dessas coisas, isso é positivo. Agora, no que tange a nossa espiritualidade, você tentar agradar o pastor, porque o líder religioso disse isso, e se você não se sujeitar, você vai perder a bênção, vai perder a salvação, vai perder isso. Não, se você procurar agradar homens nesse sentido, você não agrada a Cristo. Você não serve ao Senhor. Você está sendo enganado. Porque para agradar a Deus, para adorar a Deus com a sua vida, precisa ser em espírito e em verdade, entendendo que é Ele que é o Senhor da tua vida. Você está debaixo de uma cobertura não pastoral humana, mas espiritual. É o próprio Deus que te conduz em espírito. Você entende que Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Isso é o que a palavra da graça nos ensina. Mas esta mensagem não agrada aos homens. Porque os homens, e aqui os homens aqui, principalmente a religião ou os religiosos, eles querem que você pague o preço, que você dê seu tudo, que você venha sacrificar, que você isso, que você aquilo. Então o evangelho da graça não vai agradar esse perfil. O evangelho da graça não vai agradar esses homens. Porque esses homens não querem perder a mamata. Esses homens não querem perder a galinha dos ovos de ouro. Esses homens não querem perder a vaca leiteira. Você já viu aquele povo que fica dependendo de um político, dependendo de uma prefeitura, dependendo de alguém que indicou na empresa, que ele não pode perder aquilo ali. Se ele perder aquilo ali, o mundo acabou para ele. Sabe? Assim são os religiosos, os líderes religiosos. Eles não querem perder o domínio sobre o povo de Deus. Não, porque se esse povo descobrir, sabe, que está consumado, se esse povo descobrir que de fato Jesus foi o sacrifício perfeito, se esse povo descobrir que o preço foi pago, se esse povo descobrir que a palavra diz melhor obedecer do que sacrificar, se esse povo descobrir essas coisas, eles dizem, nós estamos fritos, nós estamos perdidos. Se esse povo descobrir qual o contexto que Paulo fala digno é o obreiro do seu salário, quem é que vai pagar o nosso salário? Então o povo não pode descobrir isso.
Se esse povo descobrir que Deus ama quem dá com alegria, mas se eles descobrirem que, na verdade, Paulo estava pedindo ali donativos para ajudar os cristãos mais pobres, nós estamos ferrados. Porque quando a gente for pedir, o povo vai dizer, não, pastor, mas aí Paulo pediu para ajudar os crentes lá que estava passando por necessidade. Então, eles não querem que as pessoas descubram isso. Se esse povo descobrir que dízimo nunca foi dinheiro e que dízimo nunca foi doutrina para a igreja, era restritamente para os judeus e era para ser entregado ao sacerdócio levítico e era para ser feito uma vez no ano e era para ser feito lá no templo que caiu e só existe lá as muralhas da Lamentações. Se esse povo descobrir essas verdades, o nosso império religioso vai cair. E eles não querem isso. Então, o evangelho da graça não agrada esses homens. Não agrada essas pessoas, porque isso, na verdade, se torna uma ameaça para os mesmos. Olha lá. 1 Tessalonicenses 2,4. Olha o que o apóstolo Paulo disse. Mas, como fomos aprovados de Deus para que o evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar a homens, não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova os nossos corações. Corações aqui sempre está voltado para a mente, né? Deus prova a intenção, sabe? Deus prova ali o propósito, Deus prova ali a maquinação, o projeto. Então, Paulo disse, o evangelho nos foi confiado, Deus nos aprovou, nos deu esse evangelho, nos confiou esse evangelho, e assim falamos, não como para agradar os homens, mas a Deus que prova os corações. Deus sabe a intenção. Paulo disse, a minha consciência dá testemunho diante de Deus. Então, amados, o evangelho da graça são águas cristalinas. No evangelho, o evangelho da graça não tem maquiagem, não tem máscara, sabe? Não tem como ocultar. Ele é verdadeiro, ele é o que ele é transparente. Alguém que prega o evangelho da graça e distorce ou força os textos, sabe? Essa pessoa não está em graça coisíssima nenhuma. Alguém que prega o evangelho da graça, mas sabe, força a barra ali na interpretação. Eu acho, eu penso, porque vamos encaixar aqui, vamos adequar aqui. Não tem condições, amado. Não tem condições. Então, toda vez que alguém chegar para você que tem olhos iluminados e dizer, mas eu conheço a verdade, nós somos salvos pela graça, porque, claro, até o sistema religioso vai usar Efésios 2:8. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Primeiro que ali o texto não está falando de salvação eterna, não tem nada a ver, tá? Pela graça sois salvos por meio da fé, estava falando para aqueles que estavam aprisionados, perdidos no judaísmo, perdido no sentido de estarem transgredindo a lei, e Deus manifestou a graça ali, salvando a mente, as almas daquelas pessoas, né, trazendo uma renovação de entendimento para que eles, pela fé naquela graça, naquela palavra, naquele ministério que Cristo instituiu pelo seu sangue, eles fossem salvos, tá? Tem a ver com salvação eterna, aquele texto. Diga-se de passagem, o nosso espírito, que é o que vai para a eternidade, nunca precisou de salvação. Ele nunca esteve perdido. Respondendo uma pergunta de não sei se foi um irmão, uma irmã, me desculpe aqui. Eu sei que alguém comentou no canal, ou foi no meu WhatsApp, me falhou agora a memória, onde o irmão disse assim, irmão Elson, mas o espírito não morre. E quando Jesus foi pregar, né, lá nas partes mais baixas da terra, ou na tradução errônea que tem aí, Jesus foi pregar aos espíritos que estavam aprisionados lá no inferno. Os espíritos estavam mortos? Não, queridos, eu já falei, eu acho que eu falei para o abençoado, mas eu quero passar aqui. Espírito não morre. Quando a Bíblia diz que Jesus foi pregar aos espíritos que estavam em prisão, é no sentido de quando Jesus morreu e ressuscitou, e toda aquela obra redentora, desde a ressurreição até o ano 70, com a parousia de Cristo, Jesus ressuscitou nesse sentido de aqueles espíritos não estarem ainda glorificados. Aí Jesus glorificou aqueles espíritos, Jesus arrebatou, né, o arpazo tomado para si
tomado a distância nesse sentido, tá bom? Não é que o espírito estava morto, o espírito não morre. Simplesmente eles não estavam, digamos assim, unido ainda ao Pai, tá? Essa é a ideia. Não estava unido ainda ao Pai. Jesus foi lá e libertou daquele estado de dormência, por assim dizer, tá? Mas isso foi para eles. Depois do ano 70, depois da queda do templo, isso não existe mais. Todos os filhos de Deus, em espírito, já estão totalmente aperfeiçoados, salvos, já estão vivendo de fato aquilo que era promessa para aquele povo lá do primeiro século, para quem Paulo estava ministrando, tá bom? Mas como fomos aprovados de Deus para que o evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova os nossos corações. Deus prova a nossa mente, Deus vê a intenção. Queridos, Deus conhece, né? Não precisa você falar, Deus já sabe o que está no teu pensamento. Deus prova a nossa mente. Então, às vezes, a religião nos ensinou a sermos hipócritas, né? Fingir, fazer de conta, dissimular, agir maliciosamente. Mas no campo da graça não tem como, amado. Você pode tentar fingir, dissimular, articular, mas Deus prova a mente, Deus prova o coração, não adianta. Eu vou até dar uma resposta aqui a algumas pessoas que, não diretamente para mim, porque aí eu dou logo a deixa na lata, tá? Mas algumas pessoas murmuram, né, nos bastidores, diz assim, porque o irmão, ele lá no sistema religioso, ele tinha medo do diabo, ele tinha medo de perder a salvação, ele tinha medo do pseudo-inferno, então ele não fazia nada de errado. Aí quando ele veio para a graça, ele descobriu que ele é livre, que ele é um salvo, que ele é um abençoado. Aí o abençoado agora largou a esposa, tá com outra mina, e agora tá na cachaça, e agora tá com palavrão na boca, tá isso, aquilo. Queridos, eu também estava no sistema religioso, e mesmo eu com medo de perder a salvação, com medo disso, com medo daquilo, hoje eu estou vivendo o evangelho que me promove um descanso eterno, e eu não estou aí usando da minha liberdade em Cristo para ficar dando ocasião à minha carne. Na verdade, o evangelho da graça, que não agrada a carne, não agrada a homens, manifesta realmente que essas pessoas sempre foram. Porque se essas pessoas estavam lá no sistema e estavam, digamos assim, andando na linha, a graça mostra, a graça prova, o ministério do Espírito, a luz, porque a luz tudo manifesta, onde há as trevas, engano, a luz manifesta e as trevas são dissipadas. A graça mostra que, na verdade, essas pessoas nunca tiveram relacionamento com Deus, nunca tiveram temor com Deus, nunca tiveram vida com Deus. Na verdade, essas pessoas estavam se escondendo atrás de uma religião, sabe? Colocando a capa da hipocrisia, fingindo ser uma coisa que não era. Quando chegou na graça, nada fica oculto, se manifestou realmente os pensamentos dos corações. Os desejos de uma mente carnal que sempre tiveram, mas lá no sistema tinha medo disso, medo daquilo, medo disso, medo daquilo. A graça é o verdadeiro amor que lança fora todo medo, mas também expõe publicamente, como Jesus expôs publicamente os principados e as potestades da sua época. A graça de Deus expõe a nossa mente. Se é pura, vai expor. Se é uma mente podre, também vai expor da mesma forma. Pegou aí? Olha lá, viu? Atos capítulo 20, versículo 24. Olha o que o apóstolo Paulo disse. Mas em nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da Graça. Então, Paulo, ele cumpria com alegria a carreira e o ministério que ele recebeu do Senhor Jesus Cristo para dar testemunho da sua graça. Queridos, qual foi o testemunho da graça de Deus que Paulo deu? Paulo chega a dizer a Timóteo, ele diz, combati o bom combate, acabei a carreira, olha aí a carreira que ele recebeu de Cristo, e guardou a fé. Então Paulo, ele cumpriu o seu ministério cabalmente. Paulo chega a dizer, na carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 23, que ele pregou o evangelho que foi confiado a ele, ao seu ministério, em todo o mundo de então. Então Paulo cumpriu o seu ministério, né? Paulo falou de promessas, Paulo falou de glorificação dos corpos, Paulo falou de ressurreição dos mortos,
Tudo isso Paulo falou, mas Paulo não viveu. Por quê? Porque Paulo morreu antes do juízo. Paulo viveu antes do cumprimento de todas as coisas. Nós que estamos do lado de cá, nós que estamos depois do ano 70, na graça plena, na plenitude de todo o pacto, nós que estamos vivendo de fato a realidade em Deus, agora nós estamos cumprindo aqui, não é o de Paulo mais, o ministério de Paulo se cumpriu. Nós estamos cumprindo aqui o nosso papel, o nosso ministério, o nosso dom de levar este evangelho da graça agora na sua plenitude, na sua totalidade. Não mais no ponto de vista da edificação que Paulo começou, mas da fundação, melhor dizendo, que Paulo começou, mas no ponto de vista agora da edificação, daquilo que no tempo de Paulo não era ainda realidade, no nosso tempo já é uma realidade absoluta e disso nós estamos falando, tá bom? Olha lá, Atos 20 e 32, disse Paulo: agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça. Então Paulo estava encomendando aquelas pessoas a Deus e a palavra da sua graça. A Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santos. Então observe a fala de Paulo, da herança. Então o evangelho da graça pregado na época de Paulo, que ainda não era de fato a realização de todas as coisas, não estava na sua plenitude ainda, então dizia que ainda iria dar herança. Ainda daria herança. Agora hoje, existe alguém aqui esperando a herança de Deus? Claro que não. Esse povo que Paulo pregava, que Paulo recomendava o evangelho da graça em sua época, esperava herança, esperava ressurreição, esperava glorificação, esperava juízo, né, que vinha sobre os judeus lá no ano 70, ou seja, a vinda do Senhor. Esperava a vinda do Senhor, esperava juízo, tá? Dá no mesmo. Então, eles esperavam todo esse contexto, né, em que Paulo viveu. Nós não estamos esperando herança, nós não estamos esperando redenção, nós não estamos esperando salvação, porque tudo de fato nós já temos e somos no Criador. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Todos quem? Vírgula. Todos os santificados. Não era todo mundo, todos os santificados. Aqueles que estavam ali de fato se santificando, se separando, esperando a herança, esperando as promessas, e eles a receberam. Olha lá, Gálatas capítulo 2, versículo 21. Eu costumo dizer que esse relato aqui, principalmente a partir do versículo 11, é Paulo conversando com Pedro. Embora Paulo estivesse ali expondo diante da igreja, porque diz o versículo 11 que Paulo repreendeu Pedro na presença de todos. Mas observe aqui que o diálogo aqui ele é muito pessoal. É Paulo voltado para Pedro, por causa da dissimulação de Pedro. E Paulo diz, você não anda em conformidade com a verdade do evangelho, tá? Porque Pedro estava ali comendo, bebendo, se divertindo com os gentios. Mas quando aqueles que eram da circuncisão chegaram, Pedro dissimuladamente saiu e até Barnabé e alguns judeus foram com Pedro. E Paulo começa a discutir ali, discorrer o assunto, e ele diz assim, olha, se eu torno a edificar aquilo que por mim mesmo foi derribado, constitua a mim mesmo como um transgressor. Por quê? Porque Paulo estava ali, Pedro estava ali ressuscitando alguns pontos da lei, né? Que era justamente a questão dos judeus não se comunicarem com os gentios, não comerem junto, aquela coisa toda. E por isso que Pedro se levantou do banquete ali, quando viu aqueles que eram da circuncisão. No versículo 21, Paulo diz assim, não aniquilo a graça de Deus. Eu não anulo a graça de Deus. Porque se a justiça procede da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Então, queridos, observe que o evangelho da graça não agrada a homens. Pedro agiu como um homem natural. Pedro agiu aqui da mesma forma que ele agiu com Jesus de Nazaré. E Jesus disse assim, para trás de mim, Satanás, que compreende as coisas dos homens, mas não entendes as coisas de Deus. Ele agiu como um homem natural. E Jesus diz assim, e Paulo disse, eu não aniquilo a graça de Deus. Porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Então, a mensagem da graça de Deus, que Paulo disse que não anulava, infelizmente tem pessoas que estão anulando hoje. Não é para mim, não é para o nosso tempo, querido. Não é para o nosso tempo
aquilo que Paulo pregou no seu tempo. Mas é para o nosso tempo a plenitude da graça que Paulo não pregou no seu tempo. Confundi aí? A graça de Deus não é para o nosso tempo, para o nosso século 21, aquilo que Paulo pregou no primeiro século para as pessoas do primeiro século. Agora, a mesma graça de Deus é para o nosso século 21, aquilo que Paulo não pregou para aquele povo do primeiro século. É a mesma graça, a diferença é que nós estamos depois do juízo, na plenitude, no cumprimento de todas as coisas, já estamos totalmente perfeitos no Senhor, visto que eles lá esperavam ainda. Entendeu, abençoado? Olha lá. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 1, o apóstolo Paulo disse assim: E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. E nós, disse Paulo, cooperando com ele, com o Senhor, exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. E nós, no nosso tempo, anunciamos esta mensagem para que a graça de Deus não tenha sido em vão na sua vida. Porque, infelizmente, para muitos a graça de Deus se tornou em vão. Se tornou em vão por quê, irmão Elson? Porque eles estão dizendo que a graça foi para aquele povo, a graça foi para aquele tempo, a graça não serve para nós. Queridos, a graça foi para todos os filhos de Deus. Mas revelada, manifestada naquele período dentro de um contexto. Nos revelada e nos foi manifestada nesse tempo, nesse período, dentro de um outro propósito. O propósito lá era tirar o povo debaixo da lei e apresentar perfeito em Cristo em graça. O propósito hoje da mesma mensagem da graça é resgatar os nossos irmãos que estão achando que estão vivendo na verdade de Cristo, se sujeitando a homens cruéis, malignos e perversos com Bíblia na mão, e dizer para essas pessoas que nós já estamos totalmente perfeitos no Criador. Viu? Mas não é a mesma graça? É a mesma graça, com finalidades diferentes. Tá, amados? Então assim, não é uma terceira revelação, não é uma terceira plenitude, é a plenitude da graça, pregado de uma forma agora saudável, de um entendimento agora, digamos assim, aguçado para um povo que está vivendo debaixo de um sistema. Por exemplo, existe alguém hoje, no século 21, existe alguém vivendo debaixo da lei de Moisés? Não. Agora, não existe pessoas vivendo, praticando obras que foi da lei? Olha o emprego do verbo, foi, porque não é mais, porque a lei não vigora mais. Romanos 10:4 diz que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Então a lei acabou em Cristo. Mas não existe pessoas hoje praticando obras da lei? Existe. Então essas pessoas não estão sendo enganadas? Sim. Não existe também hoje pessoas sacrificando na fogueira bamba? Não existe pessoas indo buscar Deus no monte? Existe. Como é que você não vai pregar a graça mostrando para as pessoas que Deus não habita em templo feito por mão de homens? Como é que você não vai pregar mais o evangelho da graça anunciando para as pessoas que dízimo não era para a igreja? Como é que você não vai pregar mais a graça anunciando para as pessoas que o fim da lei é Cristo? Como é que você não vai pregar baseando-se no evangelho que Paulo pregou, mostrando que não há condenação para quem está em Cristo Jesus? Como é que você não vai pregar o evangelho da graça dizendo que no Espírito nós somos totalmente perfeitos? Como é que você não vai pregar o evangelho da graça porque você está dizendo que a graça não é para o nosso tempo? Mas você vai precisar se utilizar das cartas da graça. Entenderam, abençoados? Então fica aqui a minha... Se é que eu tenho credibilidade para isso, fica aqui um pouquinho da minha colaboração aí com os amados. Olha lá. Hebreus capítulo 12, versículo 15. Olha o que diz. Hebreus capítulo 12, versículo 15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Não é se privar da lei, não é se privar da liturgia, das obras, das oblações, dos sacrifícios. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Uma vez que você se priva da graça de Deus, uma vez que você omite a graça de Deus, uma vez que você pisa
no Evangelho da graça de Deus, você está se privando desta maravilha, desta palavra que renova a tua mente. E uma vez que você se priva da graça de Deus, olha as consequências. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por essa raiz de amargura, muitos se contaminem. Então, quando você se priva da graça de Deus, o que acontece? Começa a produzir em você raiz de amargura. E quando essa raiz de amargura chega, porque você se privou da graça de Deus, você agora vai perturbar muitas pessoas. É o que está dizendo o texto. Olha lá, olha lá. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por essa raiz de amargura, muitos se contaminem. Quando você se priva da graça de Deus, você fica perturbado. E quando você está perturbado, confuso, sem saber para onde ir, você também vai confundir outras pessoas, porque você se privou da graça de Deus, você anulou a graça de Deus. Paulo disse aos Hebreus, aqui mesmo na carta aos Hebreus 10, se eu não me engano, 26 em diante, ele diz assim: se pecarmos voluntariamente, e não é para nós esse pecado, que pecado ali era regredir para a lei. Se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível e ardor de fogo que há de consumir os adversários. Ele diz assim: pecando alguém contra a lei de Moisés, por testemunha de 2 ou 3 pessoas, era apedrejado. No versículo 29 ele diz: quanto mais vós será julgado merecedor aquele que ultrajar, desfazer, menosprezar o Espírito da graça. A graça é o Espírito, amado. A graça é o ministério do Espírito. De quanto maior castigo será julgado merecedor aquele que ultrajar, negligenciar, desfazer do Espírito da graça e o sangue da aliança no qual foi santificado. Aquele povo não foi santificado no sangue da aliança que foi derramado? Sim. Mas o Espírito da graça permanece. Nós não fomos justificados no sangue, mas nós estamos vivendo debaixo do Espírito da graça. O ministério do Espírito, a graça plena, a graça já totalmente estabelecida. Entendeu, abençoado? Então, se você se priva desta graça, você está ultrajando o Espírito da graça. Se você está ultrajando o Espírito da graça, você pode ter a raiz de amargura. E se você tem a raiz de amargura, você pode contaminar a muitos. Infelizmente, isso pode acontecer. Gálatas capítulo 1, versículo 6, Paulo diz assim: maravilho-me de que tão depressa passasses daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. E no versículo 7 ele vai dizer: não que haja outro, mas há alguns que vos inquietam e vos perturbam, trazendo um outro evangelho, tá? Mas Paulo diz: maravilho-me, eu estou admirado, perplexo, de que tão depressa passaste daqueles que vos chamou a graça de Cristo. A graça de Cristo, tá bom, amado? A graça de Cristo não tem nada a ver com a graça de Jesus de Nazaré, manifestação do Filho do Homem. Cristo é ungido, é o Messias, é o próprio Deus, tá bom? A graça de Cristo, a graça do Cristo ressuscitado, do Deus eterno, do Deus bendito, aquele que vive e reina para todo sempre, aquele que não é filho do homem, aquele que não é homem para que minta, nem filho do homem, aquele que é Senhor sobre tudo e sobre todos, aquele que todas as coisas existem, sem ele nada do que foi feito se fez. Maravilha-me de que tão depressa passasses daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Então, amado, a religião, os homens não recebem a palavra da graça. A palavra da graça, o evangelho da graça, não agrada a homens. 2 Coríntios 4:4, e eu encerro aqui. Olha que interessante. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Dentro desse contexto, fazendo uma análise textual, né, a exegese do texto, nós entendemos aqui que o Deus aqui com D minúsculo está falando do ministério de Moisés, tá? É Moisés aqui. Ah, irmão, mas Moisés já tinha morrido, como é que Paulo está falando de Moisés? Paulo estava falando daquilo que Moisés representava, a lei, tá? Era a lei que cegava as pessoas. Porque o contexto disso aqui não começa no capítulo 4, começa desde o capítulo 3.
Paulo diz no capítulo 3, versículos 7 e 9, um exemplo. Porque o ministério da condenação, versículo 9, porque o ministério da morte. Aí Paulo vai continuar a discorrer o assunto lá no capítulo 3 da segunda carta. Porque toda vez que Moisés é lido, o véu está posto sobre os corações, e o coração ali é entendimento. Mas quando eles se converterem ao Senhor, o véu é tirado, ou seja, sai Moisés e manifesta Cristo, a pessoa do Cristo. Então, aí o texto continua a discorrer. Aí Paulo chega no versículo 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Aí começa o capítulo 4. Quando chega no versículo 4, Paulo diz, nos quais o Deus deste século, quem era o Deus do século de Paulo? Que atuava na mente das pessoas, embotando, colocando véu, sabe? Cegando, tirando o entendimento. Era a lei de Moisés. Porque é o mesmo assunto que Paulo vinha tratando no capítulo 3 da segunda carta aos Coríntios. E aí no versículo 4 do capítulo 4, ele vai resumindo esse assunto dizendo, nos quais o Deus deste século, que era Moisés, cegou o entendimento dos incrédulos. E Moisés era a lei, tá? Aquilo que representava ele. Para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Por isso que quando Paulo falava, muitos não recebiam por causa do véu, sabe? Paulo pregava, principalmente quando Paulo ia até os judeus resistiam. Atos 13:48, os judeus não receberam a palavra, fizeram um motim ali contra Paulo, mas os gentios, tendo ouvido a palavra, glorificavam a palavra e foram salvos, aqueles que tinham sido destinados à vida eterna, quer dizer, os filhos de Deus, aqueles que foram chamados para viver essa salvação, eles desfrutaram de tudo isso. Mas o Deus daquele século, aqui era Moisés, estava cegando o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandecesse a luz. Olha aí, o evangelho é o quê? Luz. A luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, a luz do evangelho da glória de Cristo é o quê? É a imagem de Deus. Então, o evangelho de Cristo, do Cristo ressuscitado, não era um evangelho restritamente para aquele povo que viveu contemporâneo a Paulo. Porque o evangelho de Cristo, a luz do evangelho da glória de Cristo, era a própria imagem de Deus. Nós estamos vivendo agora não mais na imagem, sabe? Nós não estamos vivendo agora no princípio da pregação de Paulo, no início da graça sendo anunciada. Nós estamos vivendo agora a graça plena estabelecida no próprio Deus. Quando Jesus pega o reino ali que estava submetido a ele, e era um só reino, como nós falamos de uma mensagem anterior, e entrega o reino Pai para que Deus fosse de fato tudo em todos, tá bom? Guarde essa palavra no teu coração, que a graça e a paz estejam contigo. Obrigado aí pelo like, obrigado pelo comentário aí, você que me suportou até agora. Obrigado, meus irmãos, obrigado, minhas irmãs. Estamos juntos, vamos crescer a cada dia nessa graça plena, maravilhosa, nesse pacto perfeito e eterno que o Pai estabeleceu para que nós estivéssemos vivendo, tá bom? Forte abraço a todos, graça e paz.